Olá pessoal, tudo bem? Tudo certo? Tudo ok por aí? Proibição de transfusão de sangue tem fundamento bíblico? Vamos ver. O que suscita debates sérios por misturar teologia, história das religiões e ética médica, esse assunto. Vamos direto ao ponto, sem rodeio, literalmente. A resposta direta é não. A Bíblia não proíbe transfusões de sangue em nenhum lugar, simplesmente porque elas não existiam quando a Bíblia foi escrita. A primeira transfusão documentada na história da medicina ocorreu lá no século XVII. Transfusões de sangue sequer eram possíveis dos tempos bíblicos. Então não há possibilidade que qualquer versículo bíblico se refira à transfusão de sangue. Isso deveria praticamente encerrar o assunto, mas é aí que a verdadeira questão começa. A proibição é mantida apenas pelas testemunhas de Jeová e é uma doutrina relativamente recente. O fundador da organização, Charles Taze Russell, não disse nada contra as transfusões de sangue e Rutherford, seu sucessor, chegou a elogiá-las em sua revista em 1934. Foi somente em 1945, em uma publicação da Torre de Vigia, que a doutrina de recusar transfusões de sangue foi ensinada pela primeira vez. 70 anos após a fundação da organização, Deus repentinamente teve uma nova revelação sobre o sangue. Para muitos, isso já levanta questões difíceis. Os versículos que eles usam para apoiar essa posição são principalmente quatro: Gênesis 9, 4, Levíticos 17, 10, Deuteronômio 12, 23 e Atos 15, 28 e 29. Todos abordam a mesma questão: a proibição de comer ou de beber sangue de animais no contexto dos costumes rituais e alimentares das culturas antigas. E aí reside o principal problema teológico. Tanto Levítico 7 como 17 proíbem o consumo de sangue, não o recebimento de sangue por meio de transfusões. Além disso, o mesmo capítulo de Levítico também proíbe o consumo de gordura com igual veemência. No entanto, a organização Torre de Vigia não condena o consumo de gordura e nenhuma testemunha de Jeová teria qualquer escrúpulo moral em comer um bom pedaço de costela. Isso é o que os próprios teólogos críticos chamam de teologia seletiva: pegar o que lhe convém e deixar de lado o que não convém. E quanto ao famoso versículo de Atos 15, o mais citado de todos, lê-lo em contexto explica tudo. Essa decisão foi tomada no Concílio de Jerusalém como uma medida temporária e disciplinar para evitar que judeus recém-convertidos entrassem em conflito com gentios que vinham do paganismo. Nunca foi declarado que seria universal ou perpétuo e foi aplicado apenas à comunidade de Cilícia e da Síria. Uma regra temporária de coexistência do primeiro século transformou-se em uma proibição médica absoluta no século XX. O fato é considerável. O teólogo Anthony Hoekema classificou diretamente o uso pela Torre de Vigia da proibição bíblica de comer sangue para banir transfusões médicas de sangue humano como um liberalismo absoluto. Ele não é um crítico marginal, é um dos principais especialistas em novos movimentos religiosos do século XX. E há outro detalhe que a própria doutrina dos testemunhas de Jeová torna difícil de manter com consistência interna. Os testemunhas de Jeová aceitam como válido o uso de albumina, fatores de coagulação para hemofílicos, e eritropoetina e imunoglobulinas, que são componentes do sangue. Eles também aceitam a hemodiálise, que consiste na circulação do sangue fora do corpo. Em outras palavras, o sangue dividido em componentes é permitido, mas receber sangue total para salvar uma vida não é. Essa distinção foi inventada pela Torre de Vigia sem qualquer respaldo bíblico concreto e mudou ao longo das décadas, expandindo-se
ou restringindo-se de acordo com as revisões internas da organização. A consequência prática de tudo isso é trágica e bem documentada. Na Espanha, 2 testemunhas de Jeová foram condenadas em 1997 por se recusarem a permitir que seu filho de 13 anos recebesse uma transfusão de sangue. O menino morreu. Este não é um caso isolado. Existem décadas de casos semelhantes em todo o mundo, incluindo bebês e menores que não tinham capacidade de tomar suas próprias decisões. A interpretação que nós temos é clara e não acreditamos estar errados nisso. A proibição de transfusão de sangue não tem fundamento bíblico sólido. Trata-se de uma doutrina organizacional criada em 1945, baseada em uma interpretação literal e seletiva de textos que mencionavam o consumo de sangue animal em contextos rituais no mundo antigo e que a própria organização modificou contraditoriamente ao longo do tempo. Nenhuma outra igreja cristã no mundo, incluindo todas as denominações evangélicas, igrejas reformadas e o catolicismo, protestantismo em todas as suas vertentes, compartilham desta proibição. Isso diz tudo. Um grande abraço. Tchau, tchau.